Olá, bem-vindo a mais uma videoaula da Engenharia de Software Magazine. Esta é a segunda parte de uma série de vídeos que estamos produzindo sobre a introdução à construção de diagramas de classes da UML. Na primeira parte desta videoaula, nós apresentamos quais eram os principais conceitos ou definições por trás da UML, que é a linguagem de modelagem unificada. Nós vimos que a UML ela traz apenas uma notação que pode ser utilizado para apoiar o projetos de software, de aplicações de software. Ela não traz nenhum método ou indica uma ordem ou como ela deve ser utilizada na prática. Ela nos fornece apenas a notação. Bom, nesta segunda parte da videoaula, a nossa série de aulas sobre a introdução ao UML, nós trabalharemos com as notações de classe, atributo e operação da UML. O objetivo aqui é basicamente entender quais são os conceitos por trás desses elementos e também como representá-los em diagramas de classe, já que este é um curso uma série de aulas cujo objetivo está apresentando de forma um pouco mais resumida a teoria associada à construção de diagramas de classe, para na sequência fazermos uma série de exercícios sobre a elaboração de diagramas de classe na prática. Em uma outra série será discutida a teoria de orientação a objetos, que certamente é uma base muito interessante de termos quando a gente está trabalhando com projetos de software orientados a objetos e quando a gente está trabalhando, obviamente, com diagrama de classe. Bom, então vamos começar aqui com esse nosso primeiro elemento, que é justamente a classe. A classe ela pode ser considerado o elemento base, ou vamos chamar assim, mais importante que a UML prover, de acordo com os conceitos lá da orientação a objetos. É o elemento principal e em cima deste elemento que nossa discussão vai fluir aqui durante essa série de aulas deste curso. Então a classe, a gente tem uma definição aqui. A classe é uma descrição de um conjunto de objetos que compartilham os mesmos atributos, operações, relacionamentos e semântica. Ou seja, a classe é como se fosse uma forma de um bolo. A gente joga o bolo ali, o bolo sempre vai sair dentro daquela forma de acordo com os atributos que aquela forma nos dá. A classe define uma espécie de tipo que um objeto pode possuir. A partir do momento que eu instancio objetos através de uma determinada classe, eu sei que todos os objetos que vão ser extraídos a partir daquela classe vão conter um conjunto de atributos, um conjunto de operações, um conjunto de possíveis relacionamentos com outros objetos e vai possuir uma semântica bem determinada dentro do domínio do problema que nós estivermos investigando. Bom, então, como eu havia falado, a classe ele é o principal bloco de construção de um sistema orientado a objetos. Aqui a gente tem a notação da classe, que é basicamente aqui esse quadrado, esse retângulo aqui dividido em três áreas, onde no primeiro nós colocamos o nome da classe. Na sequência nós temos os atributos que caracterizam aquela classe, o domínio do problema que estivermos estudando, e também nós temos as operações que quando implementados vão se transformar nos métodos que estarão presentes na classe para a execução de ações dentro do sistema. É importante também já começar a trabalhar aqui um pouco com o conceito de encapsulamento, que a gente tem quando a gente trabalha com orientação a objetos. E nesse caso aqui a gente está trabalhando com esse conceito basicamente a nível de atributos e operações. Percebam que para cada atributo nós temos o nome e temos também um símbolozinho aqui do lado que representa a visibilidade daquele atributo no contexto daquela classe. Esses atributos eles podem ser públicos, protegidos ou privados. Privados, somente a própria classe tem acesso aos atributos. Protegidos, somente a própria classe ou classes que herdam da classe base tem acesso ao atributo. E público, qualquer outro objeto que tem algum tipo de relacionamento com o objeto dono do atributo poderá ter acesso àquele atributo. Certo? Aqui nós vemos
esse conjunto de visibilidade que a gente pode estar definindo para os atributos de uma classe. Perceba que nós definimos aqui para essa classe estudante todos os atributos como sendo privado, que geralmente é uma prática que a gente adota quando a gente está construindo sistemas, é definir todos os atributos como privado e criar métodos públicos que permitam que a gente acesse esses atributos de forma indireta, ou seja, a gente controla tudo aquilo que o usuário tem acesso a nível de atributos em classe através de métodos de acesso, tanto de leitura quanto de escrita para aqueles atributos. Bom, e aí vamos ver aqui algumas convenções que a gente costuma utilizar quando estamos trabalhando, né, com a elaboração das classes, no diagrama de classe. Primeiro, a convenção é o seguinte: o nome da classe ele costuma, vamos chamar assim, começar com letra maiúscula. O nome do atributo ele deve iniciar por minúsculo, e se eu tiver um nome composto aqui por duas palavras, a segunda palavra, primeira letra da segunda palavra sempre deve ser maiúsculo. Isso para facilitar a leitura, né? Isso aqui são convenções que são utilizadas como boa prática quando a gente está elaborando os elementos de modelo. O nome da classe também deve ser no singular. Isto por quê? Porque a classe ela representa um molde que vai ser utilizado para a instanciação de objetos. E dessa forma, por este motivo, né, aquela forma representa uma entidade, um tipo que vai ser utilizado para instanciar vários elementos a partir dele. Então ele é único no sistema, né? Eu tenho uma classe do tipo aluno e eu posso ter vários objetos do tipo aluno, por isso a gente mantém o nome no singular. Pode também ter classe em atributos ou métodos, não há nada que impeça esse tipo de situação. Bom, e aí continuando, né? Cada classe ela deve ter um nome que a diferencie das outras classes. E esse nome deve ser único dentro de um mesmo pacote em que a classe esteja inserida. A partir do momento que a gente tem classes em pacotes diferentes, os nomes podem ser repetidos. Na prática, os nomes de classe eles costumam ser substantivos ou alguma expressão que denote algum elemento que esteja presente no contexto do sistema. Tipicamente aparece com maiúsculo o primeiro caractere de cada palavra existente no nome da classe, como em cliente ou sensor temperatura, por exemplo. Percebe que aqui muda, né? Se eu tivesse um atributo, o S aqui seria minúsculo e o T maiúsculo. Como é o nome da classe, eu coloco todas as primeiras letras em maiúsculo. Já um atributo, eles significam uma propriedade nomeada de uma classe que descreve um intervalo de valores cujas instâncias podem apresentar, né? Quando a gente trabalha com atributo a nível de classe, a gente define quais são os atributos ou propriedades que poderão ser setados em tempo de execução quando aquela classe se transformar em um objeto. Uma classe pode ter qualquer número de atributos ou mesmo nenhum. Por fim, atributos representam alguma propriedade do item que está sendo modelado, compartilhado por todos os objetos dessa classe. Por que compartilhado por todos? Porque como os objetos são instanciados a partir de uma classe, todos os objetos são instanciados a partir da classe, por exemplo, estudante, vai conter sempre os atributos nome, data de nascimento, sexo, matrícula, ou seja, algo que é compartilhado entre todos os elementos, todos os objetos instanciados a partir de uma classe. Bom, já a operação, ela denota uma assinatura de uma implementação de serviço que pode ser solicitado por algum objeto da classe para modificar seu estado. Ou seja, uma operação ela indica uma ação que uma classe, que um objeto poder executar no contexto do sistema para alterar seu estado ou alterar o estado do sistema em que ele estiver inserido, né? E aí aqui, só para reforçar, né, eu já falei um pouco dessa questão da visibilidade. A visibilidade ela é uma propriedade cujo valor public, protected, private denota como um elemento poderá ser visto externamente por outros, nesse caso aqui objetos que têm algum tipo de relacionamento com o objeto que possui aqueles atributos. Se um atributo estiver definido como public, isso significa que qualquer objeto que tem algum tipo de relacionamento com aquele objeto pode acessar os atributos e operações da classe. Protected, atributos e operações da classe são acessíveis apenas por suas subclasses. E private,
Atributos e operações de uma classe são acessíveis apenas pela própria classe. E aí, essas definições que a gente acabou de ver aqui, valem tanto para atributos, eu já expliquei isso aqui para vocês, como para operações que estão definidas no contexto da classe. Um outro conceito interessante que a gente deve ter em mente aqui é que classes elas podem ser concretas ou abstratas. Uma classe concreta é aquela que pode se transformar em objeto, ou seja, uma classe que pode ser instanciada. Uma classe concreta, o nome da classe ele é escrito de forma normal, ou seja, eu não tenho itálico, negrito, nada disso aqui, certo? Tem uma fonte padrão. Já a classe abstrata ela não pode ser instanciada, ou seja, ela serve apenas como algum tipo de referência para uma especialização ou algo do tipo. Ela não pode ser transformada em objeto em tempo de execução do sistema. E como é que a gente representa uma classe abstrata? Colocando o nome da classe em itálico, como a gente pode ver aqui em transporte, né? Bom, gente, para a gente fechar esta segunda aula deste nosso curso introdutório aqui à construção de diagramas de classe, é importante a gente ter em mente que toda classe ela deve representar uma abstração conceitual do domínio do problema ou da solução. O que é que eu quero dizer com representar uma abstração conceitual? Bom, nesse caso aqui, isso vai estar indicando que todas as classes que vão estar representadas no diagrama de classe a nível de domínio de alto nível, elas devem estar associadas ao problema que a gente está solucionando. Por exemplo, se eu estou construindo um software para videolocadora, eu vou ter objetos, classes do tipo DVD, empréstimo, cliente. Não faz sentido nenhum, por exemplo, eu colocar algum objeto do tipo lá dentro avião, ou então casa. Assim, a abstração pela qual que a gente utiliza para poder chegar ao conjunto de classe de um determinado problema, ela está totalmente associada ao domínio do problema com o qual a gente está lidando. Ou seja, se a gente tem um determinado conjunto de objetos no mundo real, é sobre esse determinado conjunto de objetos no mundo real que a gente vai construir, que a gente vai ter uma base para construir o diagrama de classes de nossa aplicação. Dessa forma, uma classe bem estruturada, ela deve ser uma abstração de um conceito presente no domínio do problema ou da solução, ser fortemente coesa. O que é que eu quero dizer com ser fortemente coesa? Quero dizer o seguinte: uma classe ela deve ter atributos apenas que descrevem propriedades daquele tipo de elemento que eu estou representando naquela classe, e que ela possui operações que são de responsabilidade de execução apenas de objetos daquele tipo de elemento. Ou seja, eu não faço uma classe que deve executar todas as funcionalidades do sistema. Não, isso seria um projeto fracamente coeso, né? E isso não é o ideal. E outro ponto importante, ela possui baixo acoplamento. Ou seja, se o projeto ele é definido de uma forma que eu tenho um nível de relacionamento muito alto entre as classes, de forma que o acoplamento fique muito alto, isso pode ser negativo para o projeto. Por quê? Isso pode trazer consequências como fraca manutenibilidade. Se eu fizer algum tipo de ajuste no software, existe uma chance maior de eu estar inserindo defeitos em outros pontos no meu projeto. Obviamente, isso aqui são boas práticas, né? Se não houver jeito, o projeto vai sair fortemente acoplado, mas aí por quê? Para aquele domínio de problema, de fato não havia uma solução mais interessante de ser efetuada. Mas o ideal é a gente manter os projetos fortemente coesos e fracamente acoplados, porque isso traz consequências como facilidade de manutenção, a possibilidade de alguma alteração no projeto implicar em outros defeitos dentro do software, termina sendo um pouco mais resumida, diminui riscos de projeto, complexidade de entendimento, coisas dessa natureza. Então são dois pontos que a gente deve ter em mente quando a gente está construindo os diagramas de classe do projeto. Bom, dessa forma nós finalizamos essa nossa segunda videoaula da série. Nessa aula nós apresentamos
algumas notações elementares do diagrama de classe da UML. Na videoaula seguinte, na parte 3, nós daremos continuidade a essa discussão e começaremos a discutir os diferentes tipos de relacionamentos que a gente pode ter entre as classes no diagrama de classe da UML. Até a próxima!